Paz de Deus com todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Teresa Cristina, sou brasileira. Eu moro aqui na Espanha há 4 anos. Eu nasci e cresci no extremo sul de São Paulo, em Parelheiros. E eu sou casada, mãe de 3. E já faz um tempinho, gente, que eu quero vir contar minha história pra vocês aqui. E hoje eu resolvi sentar aqui, né? Já faz uns dias que eu tô querendo vir aqui falar, né, se valeu a pena sair do Brasil. E para falar para vocês se valeu a pena ou não, eu tenho que contar um pouco da minha história, né? Eu tenho que trazer a minha história para vocês saber, porque cada pessoa tem uma história, tem uma vida diferente da outra, né? E eu sempre tive uma vida muito simples, por mais que eu vivesse na cidade mais rica do Brasil, que era São Paulo, a gente não tinha acesso à água encanada, nossa casa, a água era do poço, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos televisão em casa. Então eu cresci num ambiente de muita privação, né? Eu sou a mais velha de 7 irmãos, meu pai saiu do Nordeste, né, de Pernambuco, veio para São Paulo com a idade de 17 anos morar com o irmão dele, e minha mãe saiu do interior de Goiás para trabalhar na casa da patroa em São Paulo. E se conheceram através da religião, se casaram, né? E estão juntos, graças a Deus, até hoje, 40 anos que meus pais estão casados. Estão lá na mesma casa, no mesmo bairro. E quando você cresce, né? E nasce num lugar de muita escassez, de muita pobreza, né? Muita simplicidade, é muito difícil você sair dali, né? A minha avó morreu com quase 100 anos, 99 anos, nunca entrou dentro do avião. Ela tinha um pavor tão grande. Para vocês terem uma ideia, o medo que a minha avó tinha de andar de avião, ela veio de Pernambuco, mais de 3 dias e 3 noites dentro de um ônibus, né, num sofrimento tremendo, para São Paulo, né, que ela veio para casa do meu pai, e ela veio, né, dentro de um ônibus, passando calor, perrengue, para não andar de avião por causa do medo que paralisava ela. E quando a gente cresce num ambiente, né, assim, que as pessoas nunca saíram dali, é muito difícil você sair daquele ambiente. Então, eu nunca imaginei um dia sair do Brasil, nunca passou pela minha cabeça morar fora do Brasil, nunca tive esse sonho americano, né? Porque nem televisão nós tínhamos na nossa casa, a primeira televisão que entrou na nossa casa eu já tinha quase 18 anos, então eu nunca tive influência, né, de nada e muito menos, né, morar fora. E quando eu falava que ia me mudar, né, do próprio bairro, muitos riam, muitos, né, achavam aquilo um exagero eu falar que não queria morar ali naquele bairro, que eu não queria morar em Parelheiros, né? Porque desde quando eu era criança eu falava que eu queria mudar dali. Eu sempre quis mudar, mas para mim o único lugar mais longe que eu pudesse ir na minha imaginação na época era Curitiba. Porque eu via nos jornais, né, falando. E isso surgiu na minha vida, né? Esse desejo surgiu no meu coração quando eu tinha 16 anos. Que eu vi o primeiro jornal ali, né? Escrito que Curitiba era a cidade modelo, né, falando do Paraná, e aí eu passei a ter um desejo de morar em Curitiba. Mas quando eu falava aquilo para alguém, o pessoal achava aquilo muito, né, surreal. Você vai sair daqui para quê, né? Você nasceu aqui. E quando eu me planejei de vir para Portugal, foi a mesma coisa, gente, foi muito difícil. E o meu planejamento para Portugal surgiu depois que eu tive acesso à internet. Porque mesmo eu estudando francês, né, em 2001, eu entrei no curso de francês, fiquei 1 ano estudando francês, eu nunca tive vontade de morar na França. Porque para mim era algo muito fora da minha realidade, né? Eu sempre sonhei ali dentro da minha realidade. Eu nunca me propus sonhar fora da minha realidade. E um dia eu vendo uma imagem, né, um vídeo de Lisboa, eu fiquei extremamente apaixonada por aquela cidade, né? Eu fiquei extremamente é, emocionada quando eu vi que existia um país aqui do outro lado, né, do oceano, né, dentro da Europa, que falava o mesmo idioma que o meu. Né, gente, é surreal, né? Imaginar isso. Mas na escola, o que eu aprendi de Portugal era sobre as caravelas, né? Os navios, sobre Dom Pedro. O máximo que eu aprendi de Portugal foi isso. Nunca vi imagens, né? De Portugal, de Lisboa, nada. Nos livros de história, né? Que a gente tem acesso no Brasil, só mostra Dom Pedro ali e as caravelas, né? Invadindo o Brasil. É só essa história que a gente sabe. E quando eu comecei a ver, né, que existia um povo, né, que falava o mesmo idioma que o meu, que eu não teria dificuldade para me comunicar aqui do outro lado do oceano. Gente, aquilo para mim ali foi um divisor de águas. E ali, a partir daquele momento, eu passei a sonhar e viver
né? Pensando o tempo todo em Portugal. Eu ficava pesquisando, vendo imagens de Lisboa, né? Na época era só Lisboa que tinha, era muito vídeo de Lisboa no Instagram. Depois comecei a pesquisar no YouTube e passei a sonhar frequentemente a morar aqui, né? A viver um dia na Europa. Mas aquilo era muito fora da minha realidade, né? Eu estava, na época, morando no tal dos meus pais. Meu pai tinha emprestado a casa para mim morar. Eu tinha só meu único filho, mas a gente não tinha uma renda assim para poder sair. Eu não sabia por onde começar, eu não tinha ninguém aqui para nos receber, eu não sabia como que eu tinha que fazer para vir para cá. E ali eu comecei o meu planejamento, mas quando eu comecei a falar pro meu marido, né, que eu queria morar aqui, o coração dele se fechou. E começou a haver contenda dentro da nossa casa, toda vez que eu falava que queria vir embora para Portugal. E um dia, né, meu esposo viu que eu realmente queria vir, que eu estava decidida a vir. Ele virou e falou para mim assim: eu nunca vou sair de São Paulo. São Paulo é a terra da oportunidade. Eu nunca vou sair de São Paulo. Né? Nem de São Paulo, nem do Brasil. Desse jeito, já colocou, né, as cartas na mesa. E aquele dia foi o dia que eu mais chorei. Porque eu falei, meu Deus, esse desejo no meu coração, né? E fui buscar a palavra, Deus falou assim pra mim que aquele desejo era Ele que tinha colocado no meu coração. E no tempo dele, Ele ia cumprir na minha vida. E o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Acontece, né? Na hora que você pensa que tá tudo acabado, na hora que você pensa que é o fim, aí Deus começa uma nova história, um novo ciclo, um novo recomeço na sua vida. Né? E foi quando eu entrei em depressão, fechei a lojinha que eu tinha de decoração, que estava indo em vento e poupa. Aí, no meio disso, eu já descobri que eu estava grávida da Alice. Estava muito mal, eu comecei a ficar muito mal, né? Comecei a passar por uns processos espirituais na minha vida, mas tudo por permissão de Deus, nada acontece por acaso na nossa vida. E fechei a loja, a Alice nasceu, e foi quando o meu esposo também ficou desempregado. A terra da oportunidade parou de dar oportunidade para ele. E foi naquele momento, né? Ali na virada de ano, que a gente teve aquela virada de chave de vir embora para Portugal. Né? Sentamos ali na sala de casa, até hoje eu lembro, né? Como se fosse hoje, dia 1º de janeiro, nós falando que queria vir embora, sair do Brasil. E aí nós começamos a pesquisar. E a primeira coisa que a gente fez foi tirar o passaporte, né? Com o dinheiro que Deus preparou. Né? O testemunho é muito longo, eu tô resumindo aqui para vocês. E aí, quando a gente começou a falar para as pessoas que a gente ia sair do Brasil, muitas faziam chacota da nossa cara, muitos riam. E aí eu coloquei uma meta e coloquei uma data. Porque se você tem desejo de sair do Brasil, se você tem desejo de imigrar, desejo de mudar, né? Nem que seja da sua cidade, do seu bairro, você tem que colocar uma data. Coloque uma data e não mude essa data por nada. Mesmo que aconteça coisas ali que pareçam desfavoráveis, mas não mude, gente. Não fique mudando a data. Porque tem gente que até compra passagem e ainda muda a data. E ali eu falei pro meu esposo, em dezembro a gente vai embora, comecei a vender tudo. E quando foi se aproximando no final do ano, meu esposo falou assim, a gente não vai mais. Porque eu não tenho dinheiro suficiente, eu não conseguia juntar o dinheiro suficiente pra gente ir. Quando chegar lá, a gente vai ter que pagar calção, 3 fianças, vai ter que pagar, comprar um carro, vai ter que pagar as compras, né, até eu conseguir o primeiro salário. E eu falei pra ele, a gente vai. Eu não consigo me ver passando a minha virada de ano aqui. A nossa virada de ano vai ser em Portugal. E eu tinha uma fé tão grande, né, que a gente ia vir embora, porque é assim, gente, se você acredita, acontece. Se você tiver dúvida, não vai acontecer. Você tem que acreditar, você tem que ter fé. Não pode haver dúvida. Então, quando você está num processo, né, de mudança, de migração, ou de qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você não pode ficar ouvindo coisas negativas, não pode ficar pesquisando coisas negativas, nem deixando, né, pessoas te influenciar. Porque se eu fosse ouvir as coisas negativas, eu não teria saído de lá, né? As pessoas falavam que eu ia passar fome, que eu ia passar necessidade. Eu ouvi tantas coisas, né, negativas. E quando eu cheguei em Portugal foi totalmente diferente, né, gente? Foi tudo diferente, foi abençoado, como Deus falou, né? Eu nunca passei necessidade em Portugal. Graças a Deus o meu aluguel era super baixo, né? Para vocês terem uma ideia, o meu maior sonho era encher o carrinho de compras e poder levar para casa. Porque todas as vezes que eu ia no supermercado, né, eu deixava a coisa para trás. Eu fazia compra naquele atacadão ali do Varginha, que eu morava ali na região de Parelheiros, tinham inaugurado um atacadão. E desde quando eu casei, eu fazia compra naquele supermercado. E até hoje eu lembro, né, das cenas que eu ia no mercado e eu colocava as coisas no carrinho. E toda vez que eu ia pagar, tava mais caro, o dinheiro não dava, era 300, 400 reais, não dava para compra da semana. E eu tinha que tirar as coisas do carrinho. E um dia eu falei
falei para mim mesma, um dia eu vou fazer uma compra, né? Vou colocar tudo no carrinho e eu vou levar tudo para casa. E esse dia chegou, gente. Quando eu cheguei em Portugal, foi a primeira coisa que eu fiz, né? Peguei o carrinho, fui ali fazer compra, saí enchendo o carrinho, meu esposo falou, meu Deus, vai dar muito dinheiro. E aí quando a gente foi pagar, naquele dia eu acho que deu 101 euro, 101 euro lá no Pingo Doce. Então assim, Deus realizou meu sonho nos mínimos detalhes, né? Mas porque eu acreditei. E saiba que todas as coisas têm um tempo determinado por Deus, né? E problema sempre vai existir. Existe problema no Brasil, existe problema aqui, sempre vai haver problema, né? A nossa vida foi feita para ter altos e baixos. Nós nunca vai estar só lá em cima e só lá embaixo, né? A nossa vida é sempre assim, oscilando, é subindo e descendo. É igual a nossa batida, né, do nosso coração, subindo e descendo. E a nossa vida sempre, na vida a gente sempre vai ter problema. As dores e os desafios fazem parte da nossa experiência humana. Eu saí do Brasil, eu sabia que ia ter problema em Portugal, né? O que acontece é que muitas pessoas, quando saem do Brasil, acham que quando chegar aqui na Europa não vai ter mais problema, não vai ter mais perrengue, né? Será um paraíso. E não é assim, né, gente? Problemas fazem parte da nossa vida. Hoje eu tenho uma vida simples aqui, mas eu tenho qualidade de vida. Hoje nós conseguimos proporcionar para minha família, eu e meu esposo, né, coisas que a gente não conseguiria se a gente estivesse no Brasil. Hoje a qualidade de vida que a gente tem aqui, se eu estivesse no Brasil, eu não conseguiria ter, com 3 crianças, né? E dentro de casa. Mesmo se eu não tiver uma renda alternativa, né? Com as minhas redes sociais, mas só a renda do meu esposo consegue, né, pagar os nossos compromissos mensais. Nosso aluguel, nossa água, nosso gás, nossa internet, né? Então, fez toda a diferença a gente sair, valeu a pena. O que eu vim buscar aqui, eu encontrei, né? Que foi tranquilidade, segurança, uma escola pública de qualidade, ensino de qualidade. Quando eu entrei na escola da minha filha, que fica aqui, né, praticamente do lado de casa, 500 metros da nossa casa, a professora, né, me chamou lá para conhecer o segundo andar, onde eu nunca tinha entrado, né, porque a escola é dividida em 3 partes. A parte da creche, né, a parte do prézinho, a parte do meio, que é a primeira até a quarta, e a outra parte, né, da quarta, quinta e sexto ano. E a Alice está no primeiro ano agora esse ano, e a professora falou, vem ver a sala da Alice. E quando eu subi ali para conhecer, gente, eu me emocionei. Porque eu olhei ali para aquela sala limpa, né, toda limpinha, organizadinha, com uma lousa digital. O quadro deles são digital, parecia a televisão do tamanho da minha sala, assim, na sala, para eles aprender, né? A professora passa os vídeos. A lousa que abaixa e sobe, né? Assim, do lado, sala de jogos, o banheiro para as menininhas, o banheiro para os menininhos, o refeitório, né? A quadra, a escola, assim, é nova, foi feita agora recentemente, uma escola gigantesca, tudo de primeiro mundo, calefação, né? As crianças saem daqui menos 5 graus, menos 7 graus, e a escola dentro da escola tá 25 graus, 26 graus, né? Bem quentinho. Uma escola muito organizada, muito limpa, né? Ali se aprende 10 matérias na primeira série, coisa que eu nunca tive acesso, né? Meus filhos estão aprendendo. O Abraão também estuda num instituto de 4 andares, que parece uma faculdade, parece, né, uma faculdade nem a faculdade que eu estudava no Brasil era tão grande igual aqui a escola que ele estuda. Tem 61 professores, né? Ele tem 10 professores e uma tutora que é responsável pela sala. Ele estuda robótica, estuda inglês, matemática, ciência, filosofia, tantas matérias que até a gente se perde, né? E fora, né, o que ele está aprendendo, né? O idioma, 2 idiomas que ele aprende, né? O castelhano e o catalão. E quando ele sair, né, da escola, ele já vai sair preparado para o mercado de trabalho, né? Então, a qualidade de vida que meus filhos têm, eu não poderia pagar, né? Eu moro a poucos metros também do posto de saúde. Esse posto de saúde é o que atende a minha família, né? Se meus filhos tiver febre, qualquer coisa, é só ir lá. Rapidamente é atendido pela enfermeira e não precisamos pagar por nada. Eu ganhei meu filho aqui, o Juan Carlos, no hospital ali em Barcelona, no Hospital São Camilo. Fiquei 5 dias lá, né? Tive um quarto só para mim, fiz minha cirurgia, totalmente pago pelo governo. Foi tudo pago pelo governo, né? Porque a saúde aqui é totalmente gratuita. Se você fica doente, chama a ambulância vem te buscar, não é cobrado nada mais por isso. E fora
transporte público, né, que as crianças aqui não pagam. Desde quando eu cheguei aqui nessa cidade, a professora mesmo falou, olha, vai lá na garagem para você te pegar um bilhete pro seu filho. Aqui fala tarjeta. E aí eu fui até a garagem só com o passaporte do meu filho. Na época, né, eu não tinha nem documento ainda aqui. Eu tinha acabado de chegar aqui, eu estava em processo da minha documentação. E eu fiz, né? Meus filhos aqui podem subir e descer até os 16 anos aqui nessa cidade de Lleida, né? E outra cidade também, que na Espanha, eu acho que em todas as Espanha, né? A criança não paga transporte público. Então ela faz ali um cartãozinho e com aquele cartão, né? Dependendo do município que você vive, você pode subir e descer tranquilamente, né? Até os 16 anos. Né? Então a Alice e o Abraão aqui, eles não pagam passagem. O Abraão mesmo, agora há pouco, acabou de ir ali na biblioteca, foi e voltou. Sobe e desce o tempo todo de ônibus aqui, né? Pra ir 2 pontos ele pega ônibus, porque não paga transporte aqui. Então, valeu muito a pena. Não foi fácil, né? O nosso processo que nós estamos aqui, mas você não pode se comparar. Não compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Não compare a sua vida com o processo de ninguém. Cada pessoa passa por um processo diferente quando chega aqui. E não se distraia, porque cada caminho que você busca traz uma recompensa, pode ser ela bom ou mal. Então, se você está num objetivo, né, de vir para cá, se você está no seu objetivo de sair do Brasil, não se distraia. E falando nesse tema, né, gente, sobre imigração, sobre se valeu a pena sair do Brasil, para mim, sim. Para mim, valeu muito a pena, porque hoje eu vou no mercado, compro o que eu quiser para as crianças, roupas, né? Eu só compro roupa aqui para Alice e para Abraão, mas agora eu comecei a comprar roupa para Alice. Quando eu cheguei aqui, eu ganhei muita roupa para Alice. Meu filho, Juan Carlos, acabou de fazer 2 anos agora, gente. Eu confesso que eu comprei roupa para ele, acho que umas 2 vezes. Foi quando eu fui para Madrid que eu comprei umas blusinhas na Primark, né? Regatinha e um shortinho. Ele tem roupa para usar ainda até os 3 anos de idade, que eu ganhei antes dele nascer, né? Deus preparou, né? Uma vizinha trouxe, uma irmã trouxe, outra trouxe uma sacola, me deu outra sacola de roupa. E quando eu fui ver, tem roupa até os 3 anos, né, para ele usar. Então, até os 3 anos de idade eu não vou precisar comprar roupa pro Juan Carlos. Ainda mais que ele é pequenininho, né? As roupinhas servem bastante tempo nele. Então, valeu muito a pena eu ter saído do Brasil. E falando em valer a pena, gente, se você está se programando para sair do Brasil e está fazendo cotação de viagem, não sabe como vir, né? Está aí preocupada, né? Se você não sabe por onde começar, comece tirando seu passaporte. E depois fazendo a cotação de viagem, porque você sabendo quanto que você vai pagar nas suas viagens, né, para vir para cá, fica tudo mais fácil. Essa semana eu comecei a me organizar também para ir no Brasil, pretendo ir no Brasil esse ano, né, depois de 6 anos que eu estou aqui. Eu tô me planejando para ir no Brasil, visitar minha família. A Alice disse que quer conhecer a avó, porque ela saiu do Brasil, ela tinha 1 aninho, não conhece minha mãe, né? Ela não lembra da minha mãe, ela só vê minha mãe por vídeo, né? Mas ela não lembra da avó, né? E da avó Tereza também, que é a minha avó, a bisa dela. Então, tem muita gente que a Alice não conhece. Eu falo para ela dos meus irmãos, ela não lembra dos meus irmãos, da minha família. Então, é muito bom, né, a criança ter esse vínculo, né, conhecer a família. E eu estou fazendo cotação com uma agência de viagem, que é de uma família, gente, conhecida aqui também nas redes sociais, que é La Família na Espanha. Eles são um casal de youtubers, eles têm uma agência de viagem e já trabalham há 4 anos, né, com essa questão, né, de cotação de viagem e com viagens, né, de quem está vindo para o Brasil, querendo imigrar aqui, tanto em Portugal quanto na Espanha. Eu vou estar deixando o link para vocês aqui abaixo do vídeo, para vocês entrarem em contato direto com o Ricardo e a Mônica. Né? Eles estão com a promoção agora, né? Para quem está querendo vir para cá e imigrar. Entre em contato com a Mônica, que ela vai atender vocês, gente, e vai te dar o maior suporte. Eles dão suporte online o tempo todo, né, na sua viagem, te ajuda em tudo que você precisar. E a gente só indica coisa boa, né, gente? Tudo que é bom aqui, eu sempre tô indicando pra vocês aqui, né? Tudo que eu vejo que é bom, coisas boas, a gente indica, coisa de confiança. E o Ricardo e a Mônica, né, já moram aqui há 8 anos, já vivem aqui na Espanha, já tem, né, uma longa história de vida. E eu vou trazer eles também para fazer uma live aqui comigo, para falar um pouquinho mais da história de vida deles, para vocês poderem conhecer, né, e saber um pouquinho mais da história de vida do Ricardo e da Mônica. Mas, a princípio, eu vou estar deixando para vocês aqui, né, o link da agência de viagem deles. Entre em contato, gente, com o Ricardo ou com a Mônica. Esse link vai direcionar vocês diretamente para a Mônica. Voos diários. Eles têm uma agência de viagem aqui muito séria e comprometida. Eles também estão aqui sempre nas redes sociais, né? Tem canal no YouTube. E breve eles vão estar aqui numa live com a gente, né? Para falar um pouquinho mais do trabalho deles para vocês.
né? E hoje eu vim falar pra vocês, né, que valeu a pena sim sair do Brasil, gente. Valeu super a pena. Né? O meu marido fala assim, nós devíamos ter saído quando a gente casou, devia ter feito festa, que a gente gastou quase 20 mil reais com essa festa, viu? Eu trabalhando de camelô, juntando dinheiro, eu paguei 20 mil reais na minha festa, que eu paguei limousine, vestido, comida, né? Salão, fotógrafo, DJ, e aí quando a gente foi somar tudo, a gente tinha gastado quase 20 mil reais. Se a gente tivesse pegado aquele dinheiro naquela época e vindo embora pra cá, né? Nós estaríamos hoje em dia, né? Aí quase 16 anos na Europa, porque a gente casou em 2011, né? Se a gente tivesse a sabedoria que a gente tem hoje, nós teríamos vindo lá atrás, lá em 2011, mas a gente não tinha sabedoria, não tinha, né, esse conhecimento que a gente tem, mas agora vocês têm, né, você tem acesso à internet, você pode estar pesquisando. Hoje em dia ficou tudo mais fácil, né, gente, com a internet, com as redes sociais, tudo ficou mais fácil. E a Mônica e o Ricardo são brasileiros, eles vão te orientar, vão te ajudar, vão te dar o maior suporte, tá? Da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo.